presidente está fazendo um movimento político. Toda reforma ministerial ela tem um conteúdo político. Agora, ela é feita com o cuidado de preservar o coração da política econômica. Não vai mudar a orientação da política econômica, ela é a mesma. O Onyx fez parte do nosso, quando nós elaboramos o programa econômico, o Onyx estava lá do meu lado o tempo inteiro, do lado do presidente o tempo inteiro. No início do governo, Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho, o transformou numa secretaria sob comando do ministro da Economia. Paulo Guedes agora terá que ceder esse espaço. A reforma ministerial anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro vai além de mais um aceno ao chamado Centrão. Ela custa um pedaço do Ministério da Economia de Paulo Guedes e de poder também. Uma medida provisória editada por Bolsonaro tornou oficial a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência e nomeou Onyx Lorenzoni como titular da pasta. Lorenzoni ocupava o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A vaga foi preenchida por Luiz Eduardo Ramos, que deixa a Casa Civil para o senador Ciro Nogueira, presidente do PP e líder do Centrão. A nomeação de Ciro Nogueira é vista como forma de reforçar o apoio ao governo no Congresso Nacional e melhorar as articulações, já que o senador tem forte atuação política. Há muito tempo o Centrão está de olho ali na pasta do Ministério da Economia, né? Não queria não só a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência, como também desejava ali, defendia a recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que hoje é uma secretaria de Paulo Guedes. Essa dança ministerial das cadeiras segue o tom de articulação política e utiliza também a economia para dar um passo. Guedes vai ter que ceder sua Secretaria de Trabalho e Previdência ao novo ministério comandado por Lorenzoni. Seria uma mudança já esperada em Brasília, mas que chama a atenção para mais um esvaziamento de poder de Paulo Guedes no governo Bolsonaro. E os desafios do chamado posto Ipiranga no início do mandato do presidente não são poucos até o final do governo Bolsonaro. Enquanto perde parte do seu superministério, Guedes enfrenta dificuldades para avançar reformas e fechar as contas. E as eleições de 2022 estão logo aí. Como essas mudanças foram recebidas pelo ministro Paulo Guedes? De que forma a equipe econômica tenta se blindar de mais uma perda de poder? Qual é a agenda de avanço de reformas? É possível acomodar tudo isso no orçamento e ainda atender às demandas do Congresso? E qual é a perspectiva de Paulo Guedes até o final do governo Bolsonaro? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Manuel Ventura, de Brasília, e com Renato Andrade, diretor da sucursal do Globo em São Paulo. Fique com a gente! Manuel Ventura, essa recriação do Ministério do Trabalho já foi oficializada, né, num desmembramento do Ministério da Economia. Como é que essa mudança foi recebida pelo ministro Paulo Guedes e pela equipe econômica? Olha, Carol, o desmembramento do Ministério da Economia, quer dizer, tirar uma secretaria do Ministério da Economia para criar o Ministério do Trabalho mais uma vez, foi recebida com uma certa naturalidade pelo Paulo Guedes e seus auxiliares mais próximos, considerando que na avaliação do ministro Paulo Guedes, esse departamento que cuida do antigo Ministério do Trabalho tem atribuições que não estão mais na ordem do dia do Ministério da Economia. Quer dizer, a reforma da Previdência, por exemplo, já foi feita, que era uma preocupação do ministro Paulo Guedes. Por isso, perder essa secretaria foi meio que natural, considerando o contexto na avaliação do Paulo Guedes. Ele disse isso a pessoas próximas, que perder essa secretaria nesse momento para melhorar a articulação com o Congresso e melhorar a articulação, especialmente com o Senado, não seria um prejuízo tão grande. Mas, Manuel, na esteira dessa reforma ministerial, existe uma pressão política para a recriação de outros ministérios também, né, como o do planejamento. Como é que tem sido aí a ação da equipe do ministro Paulo Guedes, a articulação que eles têm feito para tentar se blindar de uma perda aí de mais um braço desse superministério que era do início do governo? Olha, não é de hoje que existe uma pressão muito forte da área política do governo, de aliados do governo no Congresso, para recriar o Ministério do Planejamento. Paulo Guedes concentrava muito poder ali com uma estrutura que era muito grande. Uma estrutura que colocava secretarias que já foram ministérios. Então, planejamento, por exemplo, também essa secretaria que era a Secretaria de Trabalho.
Ministério do Planejamento, ele era responsável principalmente pela elaboração e pela gestão orçamentária do governo. Então, é muito poder nas mãos do ministro Paulo Guedes, por ele ficar responsável pelo orçamento federal. Então, não é de hoje que tem uma pressão, e quando o governo decidiu recriar o Ministério do Trabalho, foi a oportunidade ideal de dizer, já que vamos criar podemos criar dois, mas o ministro conseguiu segurar a pasta do planejamento sob sua gestão. Essa pasta, sim, ele considera muito importante de ter ela perto, de comandar essa pasta, porque as atribuições da gestão orçamentária para ele é fundamental para gerir a política fiscal, gerir a política de gastos públicos, que para ele é a prioridade nesse momento. Inclusive tem uma estratégia mesmo de blindagem, né, Manuel, de agrupar ali algumas secretarias para tentar manter o controle do Ministério da Economia sobre essas áreas estratégicas, principalmente arrecadação e orçamento. Exatamente. Hoje o Ministério da Economia tem algumas secretarias especiais, e entre essas secretarias existe a Secretaria de Fazenda. Essa secretaria agora ela mudou de nome, virou Secretaria de Tesouro e Orçamento. Mas parece uma mudança apenas de nome, mas na verdade é uma organização para dizer assim: a gente cuida de tesouro e orçamento. O tesouro é quem cuida dos pagamentos do governo e o orçamento é quem cuida do planejamento orçamentário. Ou seja, as duas pontas precisam estar subordinadas ao ministro Paulo Guedes. É uma mudança de nome que parece sutil, mas marca uma posição. Não vamos perder o tesouro e o orçamento. Quer dizer, o Paulo Guedes não quer que se crie o Ministério do Orçamento, por exemplo, mas se mantenha esse ministério e essa secretaria sob o seu guarda-chuva. E na área do trabalho, Manuel, que passa agora para o ministro Lorenzoni, né? Qual que deve ser o projeto principal? O que deve chamar mais atenção com a volta dessa pasta desmembrada da economia? Olha, o ministro Onyx Lorenzoni deve confirmar o secretário como seu secretário executivo, quer dizer, como seu braço direito, como seu número 2, o secretário especial de Previdência e Trabalho hoje, até ontem, o Bruno Bianco. Bruno Bianco é um auxiliar próximo de Paulo Guedes que já estava tocando alguns projetos para a criação de emprego. E a criação de emprego é a principal medida que o ministro Onyx Lorenzoni deve implementar e deve tocar nesses próximos meses à frente do Ministério do Trabalho e Previdência. Porque, na verdade, o emprego e o mercado de trabalho é uma vertente muito forte, uma necessidade muito forte do país. A gente tem mais em torno de 15 milhões de desempregados, segundo o IBGE, portanto, precisa serem criadas políticas para melhorar a geração de empregos, e é nisso que o ministro Onyx deve focar nos próximos meses. O governo já tem desenhado, já conversou com o Congresso para criar dois programas de geração de emprego, um voltado ali para a qualificação dos jovens e um outro voltado também para os jovens, mas também para pessoas com mais de 55 anos que estão desempregadas. Então, são esses dois programas que devem ser abarcados pela pasta do emprego e da Previdência, quer dizer, pelo Ministério do Trabalho e da Previdência, e também devem ser criados alguns outros programas que estão em gestação para aumentar a formalização. Por exemplo, tem um programa que o ministro quer tocar, que é com relação aos entregadores de aplicativos, as pessoas, os motoboys que entregam por aplicativo, uma maneira de formalizar essas pessoas e elas terem acesso à Previdência Social. Uma outra questão que o ministro também está tocando diz respeito ao home office. Hoje a gente não tem uma regulação muito clara do home office ainda, por mais que muita gente esteja trabalhando de home office, essa regulação ela diz respeito apenas ao período da pandemia. Então, o governo quer tocar um programa para regulamentar o home office no pós-pandemia. Tudo isso vai estar no arcabouço do ministro. Manuel, o que o ministro Paulo Guedes ainda deve ter para mostrar daqui até o final do mandato? Porque a verdade é que desde que o governo assumiu em 2019, o Paulo Guedes não tem muito o que mostrar, né? Tem a reforma da Previdência, que aconteceu muito mais por mérito do Congresso do que do governo, e está patinando em outras áreas, não conseguiu aprovar outras grandes reformas, também não conseguiu avançar nas privatizações. O que é que o ministro tem na manga ainda para apresentar como cartão de visita até o ano que vem? Olha, o ministro recentemente conseguiu aprovar uma proposta de emenda da Constituição para criar um novo arcabouço fiscal, as novas regras fiscais, né, que chamam de PEC emergencial. Essa PEC, ele considera isso uma vitória do seu governo. Conseguiu aprovar também a privatização da Eletrobras, na medida provisória. Então, a privatização da Eletrobras é uma coisa que deve ser concluída ali no primeiro trimestre do próximo ano, 2022. A privatização dos Correios também está em campo, deve ser tocada ao longo desse ano. Então, essas são algumas frentes que o ministro está trabalhando. Uma outra frente que ele está trabalhando é na elaboração do novo programa social do governo. O governo federal prometeu enviar ao Congresso nas próximas semanas uma medida provisória que
cria esse novo programa social. De acordo com o ministro da Cidadania, João Roma, o novo programa vai reformular o Bolsa Família e deve atingir 17 milhões de famílias em todo o país. O governo estima que o valor do benefício seja de cerca de R$300. E a ideia é que esse novo programa comece a valer em novembro, um mês depois do fim dos pagamentos do auxílio emergencial. A expectativa é que uma medida provisória para criar esse programa seja enviada ao Congresso agora no mês de agosto. Então, essas são as frentes ali de mais curto prazo do governo, claro, além da reforma tributária. A reforma tributária é a principal pauta do ministro hoje. O ministro está discutindo, por exemplo, a redução do imposto de renda das empresas, a criação de uma alíquota sobre dividendos e, claro, a atualização da faixa do imposto de renda da pessoa física. Manuel, e como é que ficam as pautas que ainda estão divididas, né? Que ainda não está claro com quem vai ficar? Por exemplo, houve aí um início de disputa entre as equipes do Paulo Guedes e do Lorenzoni sobre o uso de fundos de benefícios, né? Como o FGTS, a partir dessa reforma ministerial. É um exemplo de incertezas ainda com essas mudanças, ajustes que precisam ser feitos? Como é que ficam essas pautas divididas? Olha, essa pauta da gestão do FAT, né, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e da gestão do FGTS, elas acabaram ficando com o ministro Lorenzoni por decisão do Palácio do Planalto. Acabou se chegando a um acordo para que essas gestões ficassem para o Ministério, mas ainda há algumas pendências que precisam ser esclarecidas. O Ministério do Trabalho e da Previdência ele foi criado, por exemplo, sem uma consultoria jurídica, sem uma assessoria jurídica formalizada, que é muito complexo de existir um ministério sem a parte jurídica. A parte jurídica está ainda ligada ao Paulo Guedes. É esquisito, é estranho, sim, mas a assessoria jurídica do novo ministério responde ao ministro Paulo Guedes. Esse é um ponto ainda que está criando uma divergência, precisa ser esclarecido. A Dataprev, que é aquela empresa estatal de processamento de dados do governo, né, que cuida do processamento dos dados da Previdência, que cuida do processamento dos dados, por exemplo, do auxílio emergencial, para onde é que ela vai? Ela vai ficar com o Paulo Guedes, vai ficar com o ministro Lorenzoni? Também não está muito claro ainda. Então, são essas questões que precisam ser apresentadas. Manuel, a gente já conversou, inclusive aqui no podcast, sobre a possibilidade do ministro Paulo Guedes deixar o governo, né? Essa discussão já foi mais acalorada há algum tempo atrás, com o próprio ministro dizendo que poderia sair se não tivesse apoio, agenda de reformas e tal. Qual é o clima hoje? Apesar desse esvaziamento, do Paulo Guedes ter perdido a área do trabalho, parece que a situação dele é mais estável, digamos assim, dentro do governo, né? Totalmente mais estável. Essa mudança no ministério, o ministro vê como natural diante da necessidade de aumentar o seu apoio no Congresso. O ministro está muito feliz com o apoio que ele está tendo do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Esse apoio para o avanço das pautas importantes que ele considera importante no Congresso está sendo fundamental para manter a esperança do ministro de conseguir aprovar algumas reformas, algumas mudanças nos próximos meses. Já conseguiu aprovar, por exemplo, a autonomia do Banco Central, aprovou uma proposta de emenda à Constituição para cuidar da parte fiscal, a medida provisória da privatização da Eletrobras. Vem aí outras propostas, outras mudanças relacionadas à reforma tributária principalmente. Então, tudo isso está deixando o ministro mais animado para o futuro e esse apoio do Arthur Lira está sendo importante para o ministro. Agora, na avaliação do ministro, seria preciso melhorar a conversa com o Senado. E essa mudança que está sendo feita, a gente lembra que o ministro Lorenzoni ganhou um ministério novo para poder acomodar o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, na Casa Civil. Aí teve um rearranjo ali no Palácio do Planalto. O Onix acabou indo para o Ministério do Trabalho para alocar o Ciro Nogueira na Casa Civil. E é essa mudança que está a esperança do ministro Paulo Guedes de aumentar o apoio às suas pautas no Congresso. Manuel Ventura, obrigada pela sua participação no Ao Ponto. Um abraço. Obrigada, Manuel. Bom trabalho. Um abraço. Renato Andrade, o Paulo Guedes ele foi um dos principais trunfos do Bolsonaro na campanha, foi chamado até de posto Ipiranga do presidente. Hoje, com essa reforma ministerial feita pelo Bolsonaro e com mais uma aproximação com o Centrão, a gente pode dizer que ele virou um ministro esvaziado? O que aconteceu? O que acontece hoje com o ministro é o seguinte: o ministro fez uma grande aposta ali na eleição de 18,
apostou num candidato que ninguém acreditava e esse candidato virou o presidente da República. E eu acho que naquele momento ali você tinha um casamento perfeito entre o candidato que virou presidente e o economista que queria ser ministro. Só que eu acho que ele acreditou na condição de implementar uma agenda 100% que é praticamente impossível no país, entendeu? E eu acho que na medida que o governo foi andando e a situação do presidente foi ficando mais incômoda e vai chegando o ano eleitoral, por mais que o Palácio do Planalto negue isso, se você for perguntar, mas o fato é que isso daqui para frente cada vez vai pesar mais. E a posição do ministro, o que o ministro defende, muitas vezes é entendido pelo mundo político como uma coisa muito ruim. Então, assim, eu acho que tem um desgaste natural do tempo, do cargo, mas você pode dizer assim, ele é um ministro esvaziado ou, no mínimo, com uma pasta esvaziada. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa observar também, é o seguinte: o esvaziamento dessa pasta também, se você for comparar com todos os outros ministros, ele ainda tem um ministério muito parrudo. A gente não pode esquecer que o ministro Paulo Guedes não tem um Ministério da Fazenda como a gente estava acostumado. Ele pegou a Fazenda e juntou com o trabalho, com o planejamento, com indústria e comércio, com a Previdência, ou seja, ele tinha um latifúndio, ele tinha quase metade da esplanada dos ministérios. Ele está perdendo uma parte importante agora? Tá, sim, ele está perdendo emprego e previdência, mas o que fica na mão dele ainda é muito relevante, muito importante. Agora, Renato, a gente tem um ministro, Paulo Guedes, que vem da escola de Chicago, que defende redução do tamanho do Estado, que defende políticas liberais na economia, mas que teve que enfrentar uma pandemia com empobrecimento da população, com demanda por políticas de proteção social. Tem como conciliar as duas coisas? Eu acho que tem como conciliar, e eu acho que mesmo as pessoas que vieram da escola acadêmica do ministro Guedes mostraram e já escreveram que tem condição. O próprio Fundo Monetário Internacional foi muito claro no ano passado a defender as ações que os governos adotaram para poder ajudar suas populações, e nos últimos relatórios eles continuaram a defender isso e a falar que, especialmente em países mais pobres, como é o caso do Brasil, você tinha que manter isso. O problema aqui, se você for lembrar, o desenho inicial era, você tinha um aumento de despesa muito forte ali em 2020, para enfrentar o efeito mais forte inicial da pandemia, mas você tinha um compromisso para, a partir de 2021, você começar a voltar, trazer as contas públicas para dentro do padrão antigo. Assim, não estou falando de cifras precisas, mas você não ia aumentar seu orçamento em 100 e no outro ano reduzir em 100. Você tinha que fazer uma redução gradativa para poder voltar ao patamar pré-pandemia. O problema é que a gente não está vendo isso. O governo não está conseguindo implementar na velocidade que eles imaginavam essa volta ao patamar pré-pandemia. A pauta é o superministério, de Paulo Guedes, que está prestes a ser oficialmente desmembrado. O ministro colocou panos quentes nessa mudança, inclusive fez uma metáfora associando ali o futebol. Emprego, estava comigo, passa por Onix, mas segue o mesmo jogo, não muda nada, não muda nada. Sai o Gabigol e entra o Pedro. O jogo segue e vamos ganhar o jogo. Renata, como é que fica a gestão do Paulo Guedes nessa nova configuração do governo em relação aos ministérios? Porque na época da reforma da Previdência ele chegou a arriscar deixar a pasta se a reforma não fosse aprovada, agora ele busca maneiras de justificar a permanência. Chegou até a falar, recorreu ali à imagem do time do Flamengo, disse que o jogo era o mesmo, saía Gabigol, entrava Pedro, mas qual é a perspectiva dele até o final do governo Bolsonaro? Olha, eu acho que ele tem um grande desafio pela frente, que é conseguir efetivamente aprovar a reforma tributária e a reforma administrativa. O que eu digo como essas reformas? Não é a reforma tributária dos sonhos, nem a reforma administrativa dos sonhos. Acho que ele vai trabalhar aí até o fim do primeiro mandato, considerando aí, não estou considerando reeleição nem nada, mas considerando que o presidente vai tentar uma reeleição, vamos tentar trabalhar no cenário até 2022
A tarefa do ministro vai ser isso, é conseguir aprovar no Congresso o que está lá de reforma tributária e tentar avançar em alguma coisa na reforma administrativa, porque a reforma administrativa ela é muito grande. O pacote que o governo apresentou, ele depende de uma série de outros projetos. Então, assim, não é uma reforma, é diferente da Previdência. A Previdência era uma coisa muito complexa, mas ao mesmo tempo ela era uma mudança num pacote só de coisas. A administrativa envolve muita coisa. Então, acho que a ideia dele, a perspectiva dele, eu imagino que a gana dele para estar sentado ali no Ministério ainda e encarando todas as adversidades, mirando a aprovação dessas duas reformas. E pelo visto ele não sai mais do cargo, né, Renato? Claro que aqui é um exercício de futurologia, mas muita gente se perguntava, né, até quando Paulo Guedes fica, porque já foi muito esvaziado, porque tem dificuldade justamente nessas reformas, a tributária, por exemplo, que ele propôs foi muito atacada, não conseguiu avançar nas privatizações, mas não parece que Paulo Guedes tem a intenção de sair do governo antes do fim do mandato, né? Eu acho que assim, ele, como você colocou, acho que ele já enfrentou muitas adversidades e neste mês de julho de 2021 eu não consigo ver nenhuma perspectiva dele deixar a cadeira, entendeu? E você comentou aí essa questão da reeleição, Renato. O governo, ele dá demonstrações de que ele já está de olho nas eleições, né, do ano que vem e que para isso joga inclusive as fichas numa retomada da economia para conseguir esse objetivo. Isso é factível? A recuperação da economia eu acho factível, mas por quê? A gente tem que lembrar que no ano passado a economia brasileira encolheu. Então é óbvio que qualquer movimento neste ano é um crescimento, a base é muito ruim. Imagina, você deu 2 passos para trás, qualquer coisa que você andar para frente, você está andando para frente, vai crescer. O PIB do primeiro trimestre, vamos ver quanto foi? Houve um crescimento de 1,2% na comparação com o último trimestre do ano passado. A gente vê aqui que é o terceiro resultado positivo seguido. No ano passado, ali em vermelho, foram fortes quedas e agora o PIB volta ao patamar pré-pandemia. E eu acho que para 2022 você também tem uma perspectiva de melhora baseado, na verdade, na evolução da vacinação contra a Covid-19. Isso é fundamental. Você está, vamos pegar um exemplo daqui, o governo de São Paulo está anunciando que o comércio vai voltar a operar de forma normal dia 17 de agosto. Esse é o governo que mais se contrapôs ao que o governo federal falava em termos de Covid e está abrindo, as coisas vão voltar. Então, acho que naturalmente quando as coisas voltarem, quem ainda tiver condição de voltar a operar e tudo, vai fazer a economia crescer. Acho que isso é natural. Quem tem emprego vai voltar a comprar, as pessoas vão voltar a ir para o restaurante, para o cinema. Então a economia vai girar, o 2022 vai ser bom. Agora, isso significa que está excepcional? Não. A gente tem que tomar cuidado, tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção e acho que o governo às vezes meio trata isso com desdém. A gente tem um bichinho chamado inflação, que vem crescendo assim, de maneira constante. O Banco Central acreditava que essa alta ia ser uma coisa temporária, que ia chegar a julho e a gente ia começar a ver os preços recuando. Não é isso que está acontecendo. A conta de luz está subindo. A gente está aí com essa terceira onda de frio chegando que pode prejudicar muito a lavoura e isso vai bater no bolso do consumidor imediatamente na hora que ele for fazer feira ou for no supermercado. Então, esses são elementos que, se não se tomar cuidado agora, isso vai ser carregado para o ano que vem. Então, assim, você pode ter uma economia crescendo? Pode, mas com a inflação crescendo ou com o Banco Central tendo que aumentar juros acima do que se imaginava para segurar essa mesma inflação. Em março e em maio, a taxa já havia aumentado e agora, então, está em 4,25% ao ano. Nós voltamos para o patamar registrado em fevereiro de 2020, pré-pandemia. E agora nós estamos com a Selic mais alta desde dezembro de 2019. E vamos entender, juros mais altos, gente, significa só uma coisa. Pegar dinheiro fica mais caro, pegar dinheiro para qualquer coisa. Então, a empresa que estava pensando em, 2022 vamos crescer, eu vou fazer um investimento... Hoje ele vai no banco e esse empréstimo que ele precisa fazer para aumentar a indústria, contratar mais gente, tem uns juros de X. Com o Banco Central aumentando os juros, vai ser X mais alguma coisa. Então, isso atravanca um pouco esse 2022. Então, eu acho que vai ser um cenário complicado. Eu acho que vai ser, assim, você tem a perspectiva da economia voltar a crescer, mas você tem alguns elementos que podem dar bastante dor de cabeça para a equipe econômica e podem dar bastante dor de cabeça para o presidente da República, caso ele efetivamente decida concorrer e disputar a reeleição.
Você já falou aí sobre a importância da agenda de reformas, né, para esses próximos meses, na agenda do ministro Paulo Guedes, mas o que mais a gente pode esperar em termos de política econômica? Vem aí, por exemplo, um Bolsa Família turbinado, tudo que a gente escuta é com foco em 2022, né, e o presidente tem cobrado políticas mais populares como essa. Essa vai ser a grande tarefa de equilibrista aí que vão exigir do ministro, porque obviamente existe uma pressão do governo e essa pressão também ganha apoio dentro do Congresso e agora ganha apoio do PP dentro do Palácio do Planalto para você aumentar esse tipo de programa. O ministro vai querer aprovar 2 reformas, sim, mas essas reformas têm efeito de médio e longo prazo, não é para você não vê o efeito disso em 2022. Em 2022, a tarefa dele ali vai ser tentar equilibrar isso, essa demanda cada vez maior por gasto, não só com Bolsa Família, mas você vai ver que sempre tem um pedido para gastar. Você sempre tem, infelizmente no Brasil, você tem sempre demandas justificáveis e pouco dinheiro no orçamento. E pensando aí nesse orçamento do governo, Renato, acomodar tudo isso, todos esses planos e ainda atender as demandas do Congresso, que não são poucas, em liberação de verbas e emendas. Como é que é possível acomodar isso e que dificuldades que, nesse sentido de orçamento, a gente pode ver para o ano que vem? A caixa é uma só, entendeu? Entra dinheiro de um lado, sai do outro. Se você vai ter mais dinheiro para emenda, você reduz de outro lado. O que vai acontecer, o que eu acho que é o que tem acontecido, que é um problema sério, assim, se você pensa em longo prazo, é que a gente tem cada vez mais diminuído o investimento, entendeu? O Estado cada vez mais tem menos dinheiro para investir porque ele tem que atender essas outras despesas fixas que vão sendo colocadas na conta. Tem uma coisinha, assim, técnica, mas ela gera efeito. Inflação, no princípio, ela traz mais dinheiro para a receita. E existe uma coisa no orçamento que chama teto de gastos. O teto de gastos é assim, o que é? É o limite que o governo tem para poder gastar dinheiro. E esse limite é definido sempre assim, sei lá, hoje é 100, no ano que vem vai ser 100 mais a inflação que você teve no ano passado até junho. A inflação até junho esse ano foi alta para burro, então o limite de gasto do governo no ano que vem vai ser maior, ele vai ter um espaço maior no orçamento para poder encaixar despesa. O problema é que assim, você tem demanda demais. Para cada R$10 que você tem ali no caixa, você deve ter uns 15 de demanda, entendeu? Não vai dar para encaixar tudo. Alguma coisa vai ser sacrificada. Eu acho que, mais uma vez, o que vai ser sacrificado é o investimento. E aí é o investimento para todas as pastas. Isso atinge todo mundo. Renato Andrade, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigada, Renato. Abraço. Obrigado a vocês. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Bernardo Ionestig e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Fernanda Pontes. Até mais!